tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a síndrome de Amiel dentro da parapatologia. É o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no qual predomina o distúrbio da autovivência de ações mentais somáticas, intelectuais, inúteis, repetitivas, dia a dia, mês a mês, ano após ano, sem acrescentarem algo de realmente enriquecedor à evolução consciencial. Agora, isso aí vem do Henri ou Frédéric Amiel, que ele escreveu 17 mil páginas entre 1839 e 1881. Em 42 anos, ele escreveu 17 mil páginas. A maioria besteira, bobagem, tolice. Tem gente, no entanto, que até defendeu ele ter escrito tanto. Tem uma opção de coisa assim. Mas agora, o que é que nós vamos estudar aqui? A graforreia, a graforragia, os escritos pessoais não publicados. O hábito de escrever e engavetar as redações sem qualquer objetivo útil. As exposições das rotinas inúteis. A monorritmia aborrecedora. A uniformidade fastidiosa de tom. A epopeia das ninharias. Essa é terrível, né? A epopeia das ninharias. E é justamente o caso dele. É esse. As quinquilharias mentais. O repisamento das mesmas ideias inúteis. Os escritos repetitivos enfadonhos. A mesmice das redações. As ideias vulgares rebarbativas. O registro interminável das choromelas. E por aí vai. Eu li só um pedaço aqui do que nós estamos falando. Agora, com todas as logias, nós terminamos falando que a vida moderna, ativa do terceiro milênio, expõe mais facilmente ou diagnostica melhor a inutilidade da redação de diários com banalidades ou sem objetivos lógicos, evolutivos, definidos. Você manteve ou mantém a redação de algum diário inútil? Você classifica a própria agenda no laptop na mesma condição do diário íntimo de Amiel? Quer dizer, o negócio é sério. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, eu ainda não vi ainda a Rosa. Ah, está aqui, hoje já mudou de lugar, ficou bem na frente, agora está fácil. Então, veja, a maniologia você pode aumentar, que já tem 4. Agora, é o 1038, o número desse verbete, são 3 páginas, 39 logias e tem 9 máximos, tá certo? Agora, aqui nós já temos umas perguntas de alguma coisa aqui que eu coloquei. Na questão da recorrência pesquisística, que é o assunto de ontem, quem parece ter maior mérito científico e evolutivo, o Alfred Wallace ou Darwin? Olha, tudo indica que a descoberta foi feita pelo Alfred Wallace. Ele era uma pessoa fora de série, mas ele era mais recatado, mais fechado, etc. Então, nessa questão, o Darwin ganhou dele, porque é o que enfrentou toda a controvérsia, todos os conflitos, ele viveu aquilo. E outra coisa, ele mesmo, depois, com o passar do tempo, Wallace falou que ele jamais ia escrever do jeito que o Darwin escreveu, com todos os detalhes, vendo as coisas, que ele, Wallace, não tinha assim aquele nível de paciência. Mas eu pergunto, até que ponto que seria a modéstia dele? A gente também não sabe, né? Agora, que o homem é fora de série, era. Agora, a coisa mais séria que eles combateram, o Darwin, do Wallace, é porque ele admitiu o processo extrafísico. Ele admitia a paranormalidade, como eles chamam aqui hoje. Então, isso aí criou problema para ele, como cria para nós todos, né, até hoje. A gente tem que falar essas coisas claramente. Agora, ele tinha dificuldade de dizer isso, Wallace. Eu tinha que ter enfrentado, estou um pouco ligando aí para a ideia de vocês, minha opinião é essa, fim de papo, mas ele era mais recatado. Agora, outras perguntas. Refletindo sobre a tertúlia de ontem, cheguei a algumas conclusões. Gostaria que o senhor analisasse.
A manifestação consciencial é baseada na interação da mnemônica com o atributo da associação em geral, porque às vezes não. Às vezes aparece uma coisa totalmente inédita, original, totalmente que sai disso. Mas a memória e a associação de ideias, elas são inevitáveis nas nossas coisas. Eu, por exemplo, se eu trouxer aqui amanhã uma fruta que vocês não conhecem, você na mesma hora, não, isso parece com isso, parece com aquilo, tudo é associação. A pessoa, às vezes, de início, assim, ela vai raciocinar e cotejar aquilo que foi mostrado com alguma coisa que ela tem retida na memória. Agora, outra, as experiências vividas são utilizadas como base de análise? Não, não é só de análise, elas são, às vezes, vêm por uma síntese também. Por sinal, eu estou até para falar uma coisa aqui, que é para perguntar para vocês uma coisa. O que é mais relevante, aquilo que permanece, a última palavra, a análise ou a síntese? Desse lado de cá, o que vocês acham? Hein? Não, vamos ver a média aí, o que é que vocês pensam? Análise ou síntese? A minha pergunta é, o que é mais relevante, que permanece, a última palavra? Vocês acham que é síntese? Desse lado de cá, o que vocês acham? Olha, a vovozinha, para mim, análise. Isso é minha opinião. Eu estou mandando vocês para a vovozinha de vocês, que é a análise que permanece. E eu mostro isso através de uma prática, uma técnica que eu já falei aqui muitas vezes, lembra? Agora, a análise é que mexe em tudo. A síntese, presta atenção. Vamos agora, Rosa, observa bem meu argumento, olha só. Você pega a análise e tira uma coisa que é o essencial lá dentro, que vai ser uma síntese para uma segunda análise. Mas você não pega uma análise para fazer uma síntese só depois. Só. O que, vamos dizer, a rede de argumentação é análise e síntese. A análise e síntese. É a análise que manda. Vocês não acham que tem lógica isso, não? O que vocês acham? Pode falar aí. Onde é que estão os micrófonos? Gente, tem 16 micrófonos. Pode estar 8 desse lado e 8 aqui. Não, mas não é isso. Você vai lembrar da ideia para fazer o quê? Aí é que é o chato. Não saia do pensamento. Não, mas não é isso que eu falei. O que é mais relevante? O que permanece? Qual que é a última palavra? Para mim é a síntese. É a análise. Gente, o próximo passo é a análise. A análise é que é mais rica, ela é que é maior. E eu pergunto para vocês, o que é importante? É a unidade do varejo ou é o melhor o atacadismo? Valdo... Está começando... Você já passou para o meu partido? Valdo... Então, já tem 2-0. Você 2 para 80. Valdo, aqui 82. só, Valdo, uma dúvida aqui, Valdo, aqui do lado. Aonde? O mais importante é a análise, mas você perguntou o que fica, porque geralmente Pois então, mas o que é que o fica? pessoal faz mais é síntese. Não, senhor, o que fica é a análise. Por Mas quê? é a análise que mostrou uma série de itens que você É descobriu. o termo de... Para você. Eu vou chegar lá, vou achar que é outro. Como é que fica? Olha a análise. É ela que está ficando. Valdo, é através da síntese, mas quem fica é a análise, não é? Que Você acha que é a análise. Valdo, então fala por que você acha. Explica. Pelo que eu entendi. Olha, é vamos assim, ouvir você faz uma análise. Aquilo você espreme e dá uma síntese. Então a síntese é o comunicador. Mas ela traz da síntese, ela vem toda uma análise. Ela traz a análise dela. A síntese é a michuruca de um exemplo. Você está entendendo? É como se fosse um rapport para toda a análise. E outra coisa, isso tudo é efêmero, porque nada permanece. Não posso considerar um rapport para toda análise? Mas agora a análise, ela é mais séria porque ela é o campo, ela é a extensão.
Quando você perguntou o que fica, Não, isso, olha isso só, é que me pegou. a minha pergunta o tá mais aqui. importante O que é a mais análise, relevante? lógico. O que permanece? Mas Qual a última palavra? É quando for falar a última Esse palavra... e aí engana, é que esse negócio pega, da porque última a palavra eu coloquei de a análise propósito. é mais gente pensa importante. assim, Engana todo mundo, vocês só. Mas o ó, que fica, estão caindo de geralmente- quatro Valdo, nessa. agora, Não, vamos chegar a um consenso aqui. mas esse raciocínio meu está correto, Escuta, Silvão? quem é que está É lá o em veículo. cima? Professor. Eu não estou vendo ninguém, o povo some lá em cima. Professor. Para saber quantas pessoas tem aqui, para a gente saber. Nós temos 2, nós somos 2 contra quantos? Tem que saber quantos são. Professor. Eu... Escuta, conta quantas pessoas tem para nós. Você está em cima, você está por cima de todo mundo aí. Ó. Professor, É. eu concordo contigo. Eu acho que a Então tem análise- 3. Desde o começo, né? Eu já Tem concordava. 3. Agora, eu concordo. Desde o começo. A análise da Vem cá, realidade. a você que estava aí perto, ele falou isso desde o começo ou ele entrou agora? Ele Não, falou? eu falei. Então Ô, tá professor, certo. preste sua atenção. Isso é Eu isso gosto mesmo. das coisas tudo A análise- sinceras, É. autênticas e glasnosas. Professor, É. a análise, na realidade, você vai fazer a síntese e depois dessa síntese você vai ser a sinapse para conexão cerebral Não, para por fazer exemplo, as conclusões. você, a sua pessoa é análise. O seu cartão de visita é a sua síntese. Ele não expressa nada. Então, mas é ela que vai fazer Você a acha que conexão. o cartão de visita mostra quem é a pessoa? Você vivendo com o cartão, você vai saber quem que é a pessoa, ou você tem que viver com a pessoa para saber quem é? Então, a síntese, ela tapeia. Ela é a aparência, é o Maia. É um rapport, não posso considerar um É um rapport. rapport. É. Mas é o Maia. Eu queria fazer uma Agora, o que pergunta. mais aí? Eu acho, através da análise, você pode observar a lógica, a racionalidade e a linha de pensamento da situação, né? Mas a síntese é só breve, né? A summary. A síntese é um ponto de referência. Sim, é Ponto relativo, de né? referência não quer Porque, dizer nada. como você escreveu Cê na pensou, análise, eu vou falar assim, não. Aqui, o Arlindo mora na República Argentina. Não falei nada do Arlindo. é. No entanto, é uma síntese. Eu estou dando a direção dele. La direção, É uma informação. o adresse. Professor Valdo, Tá certo? são 56 pessoas. 56. Nós temos. Você está a favor? Você é o quarto. Você é a favor? Então nós já somos 4. Professor Valdo, eu queria... Na pergunta mais clara, está tirando Valdo. o povo fora agora. Essa é a saída. Eu Se queria fosse fazer- mais clara, chefão, você teria que ter perguntado quando eu fiz a pergunta. Estou certo ou estou errado? Eu aqui acho que eu vou ter Professor Val, ter não, que olha fazer só. mais do que heurística lá no Sócrates. Eu acho que o negócio tem que ser mais bravo. O brasileiro, Val, olha- sabe, o Sócrates não enfrentou os brasileiros. O problema é esse. Ele não viu o que é o gercismo. Sabe, o gercismo intelectual. A gente tem que trabalhar isso. Olha lá, ó. Não pode argumento, não Representante do argumento ad gercismo hominem, intelectual. por favor. É, fala Não lá. vale argumento ad hominem, tá? Então tá. Não, mas olha Vai só, em o frente. que, na Então, primeira mas o que que você colocação, acha não. mesmo? O que é mais importante, análise ou síntese? Na minha opinião, a mais importante é a análise. Agora, quando você fala assim, o que permanece na hora do... Para mim, o que permanece, o que fica mais fixado, o que fixa não mais é. esse momento. Não é Mas o eu que é acho que fixa- a- fixado para você. Professor Não, Valdo, por exemplo, quando Mas você... a análise, quando a pessoa for estudar, ela vai ver todo o material que tem. Ela não vai pegar uma pontinha para Claro, só ver não tenha aquilo. dúvida. professor Valdo, Então o que permanece é a realidade. A realidade é a composta, não é a simplificada. Síntese não seria para vocês uma realidade simples, ou simplória, ou simplificada, ou cortada, ou mutilada, ou compactada? Não seria, não? Não, mas aí por isso que eu falei assim, o senhor fala que normalmente semântica não tem nada a Sei, ver, mas mas veja, a nesse caso pergunta você tá acaba aqui. induzindo O que a é mais resposta que a gente relevante, fala. que permanece? A última palavra, a análise ou a síntese? Está aqui, eu escrevi, ó. Não tem nem rasura. Está tudo aí. Que é. Agora, o que é engraçado, aqui, ó, o que eu quero dizer Não, para você vocês, entendeu. é que eu vinha com essa pergunta para fazer aquele negócio que eu estou falando agora, filosofia, para o povo começar a pensar. É o questionário. Agora, veja, o nosso amigo Eisner perguntou aqui. É muito engraçado isso, a pergunta número 2 dele. Agora, a 3. A criatividade é a associação de 2 conteúdos mnemônicos.
Essa associação gera um terceiro conteúdo criativo. Até um certo ponto ele não está só afirmando, não, ele quer saber também. Então eu digo para ele, isso é a dissociação clássica da ciência. Ele não está falando nada, nem está criando coisa nenhuma nova. Isso é antigo. É a dissociação, aquilo que eu falo. Você tem um conhecimento aqui, você vê um outro aqui, você junta os dois, você tira um terceiro, por causa da associação. Isso é a dissociação. Dissociação é a associação de dois elementos, aí no caso. Agora, a última pergunta, o último dado dele. A imaginação é o preenchimento na memória da lacuna de um conteúdo experienciado sem associações? É, mas é também mais alguma coisa. Então vamos entender, olha só. A imaginação é o preenchimento na memória da lacuna de um conteúdo experienciado sem associações? Pode ser, mas é mais do que isso. Que a pessoa ela pode enriquecer com muito mais coisa, pode extrapolar, tem uma série de coisas. Não é bem só isso, não, Aida. Tem mais coisa depois disso. Sovaldo, sim. A cosmoconsciência é o quê? É análise ou síntese? A cosmoconsciência, ela é uma cosmovisão. Sendo a cosmovisão, ela é a análise, a síntese, a antítese, o diabo 4 e mais alguma coisa. Você está entendendo? Ela entra tudo. Professor, por essa sua lógica, ela é mais análise do que síntese. Sempre é né? análise. Porque ela contém aqui, a síntese. Síntese é bobagem. Síntese é espuma. Não é o líquido. Professor Valdo. É uma espuma. Não, é aquilo aqui, ó. É a perspiração inconsciente. Você está entendendo do corpo? Mas como... Então, por exemplo, a pessoa chegou, é uma síntese dela. Você sentiu o mau cheiro ou o bom cheiro dela. Sentiu. Isso é perspiração inconsciente. Isso não é nada, pessoa. A pessoa é outra coisa. Eu estou tentando mostrar para vocês o que é que eu acho. Isso é minha opinião. Você está entendendo? Eu não estou dizendo para vocês terem essa opinião. Não é isso. Agora, o que eu quero é fazer com que vocês pensem os assuntos dentro de uma abordagem que a gente tem que raciocinar, né? Tem que pensar mais, né? Ver as coisas como é que são. É porque nos verbetes o senhor usa bastante essa técnica, né? Das sínteses, então, e tem aquelas Mas eu uso também a análise. O que é a fatologia? Não, totalmente, é a própria fatologia, argumentologia. A parapatologia, quando ela é extensa. É. Essa aqui hoje, por exemplo, ela é uma análise. Só isso aqui, ó, de eu mostrar, presta atenção só. Eu vou ler só palavras simples. Simples que eu estou falando quer dizer unívoca, uma só, que não é palavra composta. Olha só. Em seguida, monotonia, platitude, banalidade, inatividade, vacuidade, fertilidade, esterilidade, improdutividade, insipidez, mediocridade, mesquinhez, trivialidade, incolor, inodor, desolação. Até aí, eu não sei nem quantas são, é mais de 10. Tudo, o que é isso? Essa enumeração, o que ela mostra? Isso é uma análise. Se você for pegar aqui, ó, tem ideias de várias linhas de pensamento aqui dentro. Quer ver? Vamos ver. Platitude é um processo da psicossomática, tá certo? Monotonia é um problema da vida humana, é sociológico. A banalidade é um processo de intelectualidade, que é a ignorância, a superficialidade. Inatividade é um problema físico do problema de, vamos dizer, da morte. Uma morte antecipada. Vacuidade é a mesma coisa. A coisa é inexistência. Infertilidade, quer dizer, não está produzindo nada. Então, você veja, estuda a análise. Agora, uma pessoa, vocês vão pegar aqui e falar, não, a síntese disso aí é isso. Está difícil. Do jeito que eu fiz aqui, a abordagem está multifacetada. Você entendeu essa, Omar? Agora, Eu até escrevi isso agora. Uma coisa é a síntese de referência, só externa ou disposição. Certo. Essa realmente não vale nada, é a espuma da água que você falou. Agora, existe uma síntese que aponta para a realidade também, que você pode fazer. Não, mas aí essa síntese que você está falando já seria a consciência, que é um negócio muito mais complexo. Sim. Eu até vim hoje para falar um negócio. Então, você pode até falar um processo, por exemplo, você é uma síntese da humanidade. Vai ver, não é nada. Não, então, mas... Agora, aí chega sabe, o Natan e fala assim, não, a consciência livre é a síntese da humanidade. Ele aproximou um pouco mais, mas também ainda não quer dizer nada.
Não, então Então, o problema de síntese. Apontar para a realidade. Existe muito mais falácia na síntese do que na análise. É isso que eu quero dizer. Isso eu concordo. E outra coisa. E é isso também, que eu quero mostrar. Tá, eu estou querendo chegar a uma conclusão aqui, porque eu não concordo. Agora, não é semântica, não. Não é semântica. Agora, existe uma síntese que é mais de exposição, ou mais de referência, que essa ilude, engana, e existe uma que é de concisão de conteúdo. Concisão é uma coisa. A síntese é isso, é concisão. A concisão não altera os tratores que vão passar na ponte do viaduto. Sim. Entende? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eles podem passar um na frente do outro, montar isso aí. Agora, gente, você quer falar? Fala. Eu concordo com o seu argumento pelo seguinte: eu acho que a síntese ela é uma interpretação. E a interpretação, ela, de um momento para o outro, de uma circunstância para outra, ela pode ser alterada. Já agora, a análise, você me perdoa, então eu vou te devolver a sua aí. Vou dar uma de Mailta aqui para você. A análise não é interpretação, não? Da maneira com que eu estou enxergando... Não. Só para liquidar. Não, calma que agora é escambau. Isso aqui é a aporia que a gente fala. Você me perdoa, você esqueceu o outro lado da questão. Da maneira com que eu estou agora, avaliando... outra coisa. Interpretação pode ser feita pelo quê? Como é que chama aquela ciência da interpretação que ele vive falando? A hermenêutica ainda tem outra coisa que pode acompanhar, que é a exegética. Agora eu pergunto, é só análise que é hermenêutica e exegética? Ou a verdadeira mesa é justamente as duas você pode fazer? Então acabou. Então, nesse caso aí, não dá. Seu argumento está furado. Mas e a análise? Ela não é a análise dos fatos? Então, os fatos, eles são mais imutáveis, vamos dizer assim. Pois é, mas isso é interpretação. A hora que você faz uma abordagem, chefe, você não está fazendo a interpretação? Sim, a abordagem... É um fim de papo. Como é que você vai fazer uma análise sem abordagem? Tem interpretação também. Você rendeu? Isso é que é aporia. Está entendendo? Que a gente não pode fazer. Que eu sou contra. É isso que eu vou explicar nesse verbete novo aí, a situação que eu ainda quero trazer. Você está entendendo? Que é o problema do, sabe, que cresce, é o crescendo. Valdo, você considera a enciclopédia aí, a sua, uma análise ou síntese? Ela é tudo isso e mais alguma coisa. A primeira pretensão é essa. Veja bem. Agora, o que eu vou mostrar é justamente o processo do helenismo com a conscienciologia. Eu vou trazer o crescendo, helenismo com conscienciologia. Que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu estou dando uma amostra grátis reduzida do que a gente vai falar. Análise e síntese. Nesse caso, sim, mas é mais do que isso. A síntese é importante, porque a síntese ela pode ser uma coisa de nada, como pode ser uma gente, coisa importante. Eu falo, já escrevi até sobre a cosmossíntese. Mas não, isso não enche buraco de dente. Eu só quero chegar ao seguinte, não é importante. O que nós chamamos de análise, você vai pegar o que você mais pode em relação a algum assunto, algum fato. Isso é análise, sei lá. Agora, a síntese é uma só vou parte te perguntar disso, uma coisa. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é a mesma situação, vocês escutam bem. É a mesma situação, eu estou vendo por outro ângulo. Eu digo para vocês, o que é mais complexificado, a análise ou a síntese? É a análise, né? É a análise que é mais complexa. Agora, o que é mais simplificado? É a análise ou a síntese? Síntese. Tá, acabou. Agora, o que é mais importante? É um assunto complexificado ou um assunto simplório? Complexo. Não, simplificado. O simplificado mas não é o complexo que é mais importante. Cada matemática dela. Se você tivesse perguntado aquela hora o que é mais importante, eu na hora ia falar assim, aqui eu me entrei bem, que eu interpretei a pergunta. Porque muita coisa que a minha pergunta eu não estou fazendo nenhuma pegadinha séria, não. Ó, vou repetir. O que é mais relevante que permanece? A última palavra. Relevante é a síntese. A análise ou a síntese? Relevante é a síntese. Não é.
É a análise. Análise, aliás. Essa que é a análise. Análise. Você falou o outro. Não, aí foi... Ele já falou tanto que já está falando a outra palavra. Não, aí mesmo. foi... Mas, então você já passou para o nosso lado? É o quinto? Nesse sentido, sim. Mais um que se rende. O que eu entrei bem, quando você perguntou o que fica, por isso que eu não Mas entendi. é o que permanece. Mas Eu o perguntei mais que fica. complexo, o mais Porque o que relevante permanece é a análise. mesmo Lógico. é a análise. Pessoal, mas quando o senhor falar a última... Não, aqui, é muito chato isso. Vocês estão começando a torcer o pescoço um pouquinho, Professor. Com suas circunvoluções. Mas quando o senhor falar a última palavra, coloca essa expressão, a última palavra, Sim. isso caracteriza a síntese. A A última aqui. palavra. O senhor pode até A dizer se o última que palavra fica é o não é mais isso. importante a Amanhã análise. você vai estudar, você não vai querer ficar com a síntese. A síntese vai ser apenas uma unidade de medida Concordo. que não serve. Você tem que pegar o original. Concordo, isso eu Então, concordo como é que com o faz? senhor. Vocês querem explicar por outras palavras isso? Não, professor, isso eu entendo, eu concordo. Eu Pois também. é. Se o senhor me perguntasse, igual ele colocou Não, de mas a cara, minha o que é pergunta o mais continua a importante? mesma. Eu também acho que a análise é o mais importante. Mas quando o senhor diz o que é Se que você fica... acha que é o mais importante, escuta. Isso é a primeira parte da pergunta. Vou repetir. O que é mais relevante, que permanece? A última palavra, 2 pontos. A análise ou a síntese? Agora, ó, Mas aqui, primeira coisa que nós chegamos hoje, à conclusão aqui, que eu quero dar meu diagnóstico a vocês. Vocês são afoitos, precipitados e impulsivos para analisar as perguntas. Professor? Mas eu coloquei Vocês acham? duas coisas numa mesma pergunta. É isso mesmo? Tá certo? Foram precipitosos. Mas são duas, Foram impulsivos. são duas interpretações numa mesma pergunta. professor, Então, agora Eu que o senhor- repeti a pergunta mais uma Então, vez. Você percebeu que eu repeti São a duas pergunta? interpretações numa mesma pergunta. O que é mais relevante? É a Não, análise. não são duas. Agora, são o que é- três. São três nuances dentro da mesma pergunta. Gente, eu estou Professor, deixa preparando eu- vocês para fazer a prova. mas, professor, a gente Vocês não falou... perceberam? É Professor pena Val, que o Antônio mas o Lost não estão aqui hoje. a gente, Eu vou falar com eles para depois ver a gravação dessa tertúlia. Mas vamos ouvir ali. Não, eu não concordo com essa interpretação. Também outras pessoas falaram aqui que, Sim. não, essa interpretação... Não, porque... você está dos 80. Não. Quantos são Pois é. 80, 50, 60? Não, sei. a gente falou análise desde o começo, só que a gente... Ah, você A foi? gente falou, eu Então são 7. Só que a gente não falou alto, a gente ficou com medo, era minoria. Ah, ficou com medo. Então você não tinha confiança, então é a mesma coisa que não falar. Se uma pessoa é tíbia... Hoje eu estou descascando todo mundo, você já viu, né? Estou usando a filosofia no nível máximo que a gente tem aí. Se a pessoa falou é porque ela é covarde. Se ela é covarde, ela não tem confiança naquilo que ela pensa. Se ela não tem confiança naquilo que ela pensa, a resposta não vale nada. Zero à esquerda. Estou falando alguma besteira? Professor. Uma Claro. pessoa tem que falar do jeito que eu falo. Não, a minha opinião é essa. Eu falo e bato na mesa. Isso é outra coisa. Professor, Sim. eu queria entender melhor o conceito de síntese. Você falou Conceito de quê? de síntese, até Sim. para entender a base do negócio. Por exemplo, quando a gente faz aquela técnica de escrever, vai escrever 3 páginas, escreve 150 páginas, depois você vai tirar ali o mais importante. A gente chama isso de síntese. Está errado chamar isso de síntese? Não, eu vou te Porque, contar. Aqui, ó. entende? Eu quero entender melhor Você isso. né? chegou no Oceano Pacífico. Eu pego uma gota da água do Oceano Pacífico e te dou. Fala assim, isso é a síntese do Oceano Pacífico. Agora, você acha que é? Eu acho que aí liquidou, né? Como imagem, eu acho que não tem jeito. Professor, Mas eu O quero que vocês entender. acham? Não tem semântica nenhuma nisso. agora matou a Mas eu pau. quero Tudo baseado no concreto. Professor Pois Walter. é, eu quero entender esse conceito, Professor Val. Walter. Não, mas eu estou Eu- mostrando para ela o que Mas é eu não síntese. consegui ver ainda não, tá? Isso aí é um tipo de síntese. É um mas tem vários tipos. Por exemplo, quando você vai trabalhar Não, com... não é isso, não tem vários tipos, tem coisa pior. Então explica. Se você pegar alguma coisa para ser analisada, e você pega 50 pessoas, pode aparecer 50 sínteses diferentes. Estou certo? Não é pela matemática, não é isso? Então me ajuda aqui. Por exemplo, nesse caso do texto, quando a gente faz são técnicas que se usa, você faz
Vamos lá, 150 páginas, a ideia é você trabalhar e resumir aquilo em 3 Resumir em páginas. 3 páginas. Como que- Eu já, essa técnica, eu ia falar nela agora. isso, mas Você eu está quero entender. lembrando. Mas eu ia falar nela, porque ela é baseada justamente nisso. Nisso o Que é a pessoa do Aniel. Escreve muita besteira, depois eu preciso fazer uma síntese. Mas se fizer 3 páginas, já não é síntese. 3 páginas já é coisa grande demais. Pois é, você quer Eu entender faço essa base prefácio aí. de um livro inteiro de 200 páginas, numa página, Porque a como eu gente- fiz agora recente, né? Que você viu lá. E outra qual coisa, o nome que você lá dá você pra não isso? acha que tem uma opção de ideia dentro de uma página pequenininha? Pois então, Mas qual o nome que você dá para isso? Não é uma síntese, então, por essa... tudo é síntese. Mas a síntese você falou que é falaciosa, eu quero entender. Não, mas é Como que porque tem funciona? vários, Vários depende tipos. o que é. Escuta, Entendi. eu vou repetir o que eu disse. Você pega um objeto do cosmos e dá para 50 pessoas fazer análise. Pode sair dali 50 análises sínteses diferentes. 50 sínteses diferentes. Porque as análises foram vistas por ângulos diferentes. Outra coisa, se for pessoa, ixi, então aí é mais fácil ainda, por causa exemplo. do processo poliédrico. Pois é, mas é o que eu estou questionando. Eu acho que... Você, vê se eu estou correta. Tem 40 folhas. Aí você seleciona ali o que você acha que é importante em 30. Isso não é necessariamente uma síntese. Não é uma síntese, mas agora veja. Porque você pode até mudar A gente não conteúdo, você fala pode fazer em um síntese. recorte do teu texto. Agora Sim. veja, é um jeito de você comunicar De uma forma- pesquisa. Sim, sim. Está começando. Mas isso não quer dizer. Outra coisa, você já deve ter percebido, todo mundo aqui já viu, que quando se escreve um artigo, seja o tamanho que for, geralmente ele tem um sumário no início. E dá um problema isso na revista Consciência. Aquele sumário Ninguém acerta não- esse sumário. também direito. nem sempre significa que é uma síntese. Não, nem sempre. Não Ele é um é. resumo. Dá um problema, é complicado, sempre Então, volta para o autor refazer. conclusão. É muito engraçado A isso. síntese é besteira. Ela não é tão relevante do jeito que o povo Agora eu pensa. queria perguntar uma coisa. Quem que- gosta de síntese, sabe como é que é? É a pessoa que pensa pouco, que é superficial, que é da lei do menor esforço, que tem preguiça mental. Esse povo é que é mais da síntese. Porque a análise, essa é infinita, não tem jeito. Agora eu te pergunto, o que é finito e o que é mais infinito entre a análise e a síntese? É lógico que a análise que é infinito. Professor, por exemplo, quando o senhor escreve os textos em apostilhamento, aí bota aquela palavra em negrito, aquilo não reflete uma síntese daquela análise que está ali posterior? Não, às vezes não é qual síntese, às vezes é um ângulo do processo que eu quero chamar a atenção, Você quer chamar a atenção? que dentro daquele objetivo do trabalho, a gente está chamando a atenção. Aqui eu não sei se tem alguma coisa assim, eu acho que isso aqui... Não, aqui tem. Tem o autodesconfiômetro, olha lá, no fim da fatologia. A ausência do autodesconfiômetro. Praticamente isso aí é o diagnóstico do Aniel. Ele não tinha desconfiômetro. O que vocês acham? Seria uma síntese diagnóstica. Você sabe que essa expressão pode ser até usada em medicina, né? Síntese diagnóstica. Você sabe Professor, disso? Professor Valdo. professor Sim. Valdo, Agora, desculpa. Só finalizando aqui, por favor. Ah. O que seria o Mater Pensene? O quê? Por exemplo, a gente tem o Mater Pensene. O Mater Pensene. O que é uma Mater coisa difícil Pensene de não é você... bem uma síntese. Não? Não. O que É aquilo que orienta mais a pessoa, mesmo ela não sabendo que ela tem. Isso é que é o chato. Mater Pensene é uma coisa que a gente tem que estudar muito. é? Não, Tem não é. não é. É um elemento da pessoa que pode servir de síntese. É daqueles que você analisou 1000, você pegou um e vai servir de síntese para outra situação. Mas não é o ideal. Mas seria uma síntese do momento evolutivo da pessoa. Entende? Até um certo Quer ponto. dizer, a questão que eu vejo aqui é o nosso conceito de síntese hoje assim, quebrou-se. Pelo menos o meu se quebrou. Eu tinha Não, uma é ideia que a diferente. maioria aí nunca encarou isso com mais seriedade. Seriedade que eu estou falando, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da sabedoria, do ponto de vista da nitidez, do ponto de vista da exatidão, da fidedignidade do pensamento na história.
Gente, eu já sei disso há dezenas de anos. Lá no Manual de Redações, eu fiz uma listagem que tem 120 palavras para a pessoa ir ao dicionário e ver o que é. Porque a maioria daquelas 120, a pessoa comum, que não estuda todo dia, ela pensa diferente da definição. Não é aquilo. Na cabeça dela tem uma definição que não corresponde à realidade. Então, por isso que eu coloquei 120 expressões. Tem lá. Por exemplo, professor, quando você faz um estudo, você vai lá, você vai ler, vamos pegar uma matéria história, aí você vai ler lá a Guerra dos 100 Anos. Então, você tem que tirar o extrato ali para você fazer uma questão na prova. Isso é um exercício que ajuda você a pensar. E você vai fazer um resumo, que é uma síntese. Um resumo, que é uma síntese. Para cada prova, não tem jeito de você fazer um livro sobre a Guerra dos 100 Anos. Eu entendi, eu estou dando um exemplo. Mas nesse caso, então, é uma condição, um exercício que é super importante, estar fazendo análise e síntese o tempo inteiro. Mas eu entendo que o síntese sem análise eu vou te dar outra ideia. A análise é um corpo mais inteiro. Você está analisando um corpo inteiro. Agora, a síntese é um fragmento. O que você acha? É o fragmento que você achou mais bonito. Não, mais bonito. Pode ser bonito. Por que não? Você está entendendo? Mais ou menos isso. Mas, cara, é ele lá que está. Professor Waldo, na página 22, em parafatologia. Sim. Eu queria que você explicasse melhor esse item. Que fala da falta do preenchimento dos buracos. A falta do preenchimento dos buracos mortos no próprio tempo com estado vibracional profilático. Por exemplo, a pessoa está lá, não tem nada para fazer. E às vezes ela está cheia, congestionada, com energia pesada na cabeça dela. Se ela começasse a trabalhar com estado vibracional para preencher aquele tempo, ela ia melhorar a cabeça, o corpo, as ideias, a vida, o ambiente, às vezes até aquele ambiente que ela está. Então, o estado vibracional é uma coisa que não custa nada, não tem fiscalização, ninguém paga para isso, mas é uma preguicite ou preguiçose. No caso é preguiçose, porque é cronificado, né? Então é preguiçose. Terrível. Mas o que você queria falar? Obrigado, viu, uma pesquisa. Sobre o quê? Não. Exemplo, né? Você chegou numa Verpom, por exemplo. A Verpom é uma síntese. Certo? Aqui. Até um certo ponto. Mas vamos devagar com isso. É difícil de afirmar uma coisa dessa. Aí a pergunta... Uma verdade relativa de ponta, a gente pode falar que seja síntese sempre. Às vezes não é. É uma análise. Pode ser uma análise. Mas, por exemplo, até que ponto é mais relevante você descrever como chegou na Verpom, sendo análise do processo, ou você escrever o que é Escuta, a Verpom? Eu te dou uma verdade relativa de ponta. Essa verdade, ela pode ser pequena ou grande. Ela pode ser uma análise ou pode ser uma síntese. Você vai analisar, seja síntese ou seja análise. Dali, de uma mínima ideia, partem 1 milhão de ideias. Depende de você. Mas o resultado, então, que é aquela ideia, é uma síntese. Em matéria de abordagem, não interessa se é análise ou se é síntese. O que interessa é o brilho da careca da pessoa. Quer dizer, o brilho da possibilidade dela pensar. Valdo. Aí é que é o X. Valdo, o que você acha? Não entendi ainda. Escuta só. Tanto a análise, quando você vai picotar um assunto, entende? Quanto uma síntese que você pega e pinça lá dentro. Não, isso aqui é a base de tudo. Isso aqui já expressa tudo isso que eu estava estudando. Isso é a síntese. Tanto um quanto o outro varia. E depende do brilho, da inteligência, da dispersidade, da autoconsciencialidade, da lucidez do analista. Daquele que fez o abordador. Você está entendendo? O investigador, o pesquisador. Depende dele. Às vezes ele vai olhar e falar assim, isso tudo é bobagem. Tanto essa análise que você está fazendo sobre esse objeto, quanto essa síntese que você tirou de dentro do objeto, não vale nada. Eu estou vendo aqui, ó, na periferia, aqui tem isso aqui, que é outro assunto que sai daí, que é muito mais importante. Então aí varia. Agora, a coisa toda precisa de ver o seguinte, naquele momento evolutivo, o que era importante?
O que é que traria, ou que traz, ou que poderia trazer mais esclarecimento, que é a TARES, né? Que o processo nosso todo é de informação, é de notificação, é de comunicação, de uma coisa que esclareça. Sem esclarecimento, pouco adianta. Valdo, vamos analisar a síntese. Você tem um fato. Sobre aquele fato, é infinito você saber todos os detalhes sobre o fato. Como você chega à síntese? Sei lá, você vai pegar os fatos mais relevantes, descrever, analisar, chegou uma síntese. É relativo, a síntese é sempre relativa. Na verdade, a síntese, agora, a análise sempre é relativa. E a síntese também. E é sempre a síntese. Agora, eu te pergunto, o que é mais relativo? É a síntese ou a análise? Não, a síntese é mais relativa. Agora a análise muito também bem. Olha lá, ele captou tudo. A síntese é a mais relativa, porque é a menor de todas, agora, é a mais pobre, é a mais, vamos dizer, fraquinha. Agora pega um fato. Matéria de elementos, de componente. Pega um fato para fato. Aquilo não tem fim de você conseguir dar pois então, e aí é que entra o negócio que eu estava falando, do analisador, então o pesquisador. O mais difícil é a gente achar a análise. Agora, até que é fácil. Vamos então seguir com a coisa aqui para nós não ficarmos parados só nisso. Então agora eu queria só mexer com vocês noutra coisa. O maior olha, presta atenção agora, hein? Aqui tem duas perguntas, senão vocês vão boiar de novo aí. Daqui a pouco eu tenho que falar 50 vezes a mesma coisa, né? O jeito é pegar uma matraca daquela de rodar aqui, a hora que eu falar, e ficar falando aquilo, né? Não é isso? Piquenique traz, que alguém oferece a alguém, e esse alguém sabe quem. E eu falar isso sem parar, até alguém cair. Então aqui, ó. O maior é, ao mesmo tempo, a pequenez maior e também a pequenez menor? Agora, segunda, tudo em seguida. Se as grandezas crescem, há sempre o maior em relação ao maior do momento evolutivo? Eu vou repetir tudo. Agora, ó, vai numa segunda agora, não tira ainda, tira nessa segunda. O maior é, ao mesmo tempo, a pequenez maior e também a pequenez menor? Se as grandezas crescem, há sempre o maior em relação ao maior do momento evolutivo? Alguém como é que é? Não, é mais do que matemática. Isso aqui é mais do que matemática. Isso aqui vai longe. Agora veja, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu estou perguntando. Perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Quer que repete de novo? Eu quero falar. Se ele repetir... Eu quero falar. Eu sugiro que a Rosa responda, é matemática. Eu quero falar, Valdo. Aqui, ó, ela apelou para matemática, mas isso aqui não é só matemática. Não, eu sei que não é só matemática. Em matéria de grandeza, a gente tem que falar em matemática, ela está certa, mas não é bem. Mas é uma metáfora técnica matemática. Lógico, porque ele fala do infinito e do infinitésimo, que quanto menor. E o infinito que não, né? Que vai toda a vida maior. Mas agora, conclusão. Como é que se responde a isso? Eu quero responder. O maior, não, deixa ela responder. O maior é, ao mesmo tempo, a pequenez maior e também a pequenez menor? Sim ou não? Agora aqui, se as grandezas crescem, há sempre o maior em relação ao maior do momento evolutivo? Sim ou não? Sim. Então tá, o que você quer? Aí, por incrível que pareça, eles acertaram. Não, porque isso é bobagem, isso é bobagem porque o tempo e o espaço é relativo. Né? Então, qualquer processo de expansão, para dentro ou para fora, isso não importa. Agora, olha só, queria falar pode voltar uma coisa? Pode, não, nós não estamos cobrando nada ultimamente. Os dois você concordou, né? Que tanto a análise quanto a síntese são relativos. E a única coisa que existe... mas tem um que é mais relativo que o outro. Deixa eu acabar de falar. Vamos esquecer. Deixa eu acabar de falar. Só existe, então, em absoluto, realmente, a própria coisa ou a realidade em si. Você explicou para a gente da realidade única, né? Que é o objeto que a Adriana está falando.
Então, nesse conceito, né, independente do nome, você pode chamar de análise ou síntese, mas a única abordagem que vai direto à realidade única, né, ela não é referencial, indireto, né, uma palavra, a própria análise você tem uma referência também na hora de você falar daquilo, ou de pensar, ou do objeto Então, na verdade, o problema, isso que eu estou querendo chegar, é de referência. É de referência. Mas tudo da vida é referência. Então, você lembra daquele cara, o Krishnamurti, que você fala às vezes? Que ele ficava, às vezes, horas falando para as pessoas aqui num lugar desse tipo. Mas ele rodava no meu lugar. Não, rodava, eu concordo. Mas a maior parte das pessoas falava de objetos, mas queria dizer da palavra. Mas ele levava tudo pelo orientalismo, que é na base poética. Não estou defendendo o Krishnamurti. Estou Resumindo. dizendo que ele tentava mostrar, não sei se conseguia, para as pessoas que elas estavam sempre querendo ir à realidade, ao objeto em si, por uma referência que não era a própria coisa. Ou a palavra, ou isso. Ele tentava... Mas isso é bobagem. Não, mas o problema... O Krishnamurti, se você for pegar, está cheio de rolo e de buraco. Eu não estou defendendo o Krishnamurti. Estou dizendo que essa questão aqui é muito mais de problema referencial do que qualquer outra coisa. Isso que eu acho. Não é, mas agora o problema todo é da lógica. A lógica depende da consciência. Agora, a racionalidade, a lógica, a veracidade, a fidedignidade, de acordo com aquele momento evolutivo, é que interessa. E aí também não interessa qual a consciência que fala isso. Sim. Agora, o problema todo é chegar nessa veracidade consensual para aquele momento que é sempre fugaz. Então, isso aí, para isso, a gente tem que estudar hoje. Agora, gente, eu aqui, no dia da inauguração aqui do tertuliário, eu ia falar, a hora que fosse para começar. Isso aqui estava escrito no papel, mas ficou dentro do outros papéis, eu não pude trazer. Hoje, nesse tribunal da paradireitologia, na minha condição, igual a de muitos de vocês, tertulianos, de consincobaia, de réu, de jurado e juiz da rabulística e da debatologia, com a análise e o debate do verbete assunto ensaio. E ia falar o que era. Vocês entenderam tudo que eu falei ou eu preciso repetir? Hoje, nesse tribunal da paradireitologia, na minha condição igual a muitos de vocês tertulianos, de cobaia, consincobaia, de réu, de jurado e juiz da rabulística ou da debatologia, com a análise e o debate, o verbete, assunto e ensaio, aí a gente fala, síndrome de Amiel. Isso aqui eu queria para chamar a atenção, porque isso aqui, até um certo ponto, é um tribunal da paradireitologia, por causa do processo da cosmoética. O problema do parapsiquismo e outras coisas mais, está certo? Agora, essas pesquisas que nós fazemos com esses debates sobre esses temas e o modo de abordar, tudo também está mexendo com uma paratécnica que geralmente não se usa por aí. Não é isso? Mas fala. Por exemplo, essa condição que o senhor colocou agora, o maior ao mesmo tempo a pequenez maior e também a pequenez menor, né? Eu estava pensando assim, da abordagem da conscienciologia em relação ao helenismo com relação a um questionamento como esse, né? É que se a gente fosse analisar sobre a ótica do helenismo, muitas das coisas assim levaria mais para a coisa da natureza, né, do universo, da coisa externa. Mas a conscienciologia leva para uma coisa pior ainda, que é a sua consciência. O resto não interessa. Isso aqui, gente, a coisa mais importante, sem egoísmo nenhum, é você. É a sua consciência. Mas tudo é secundário. Então, veja, o paradigma consciencial é baseado no seu ego. Isso é terrível. É por isso que eu acho importante quando olhar uma questão. E outra coisa, sem ego nenhum, né? De preferência. Porque a conscienciologia não defende ego de ninguém. Mas veja, é o seu ego que vai caracterizar a realidade dos nossos estudos, das nossas pesquisas. O Valdir falou alguma coisa de filosofia grega, não sei. Bom, a filosofia também socrática e platônica dava muito interesse para autorreflexão e para a própria Não, sujeito, outra coisa, era da época dos deuses, né, com aquela coisa mas, toda. Lógico, o nível nosso está bem acima, mas o Platão também, ele se voltou para si, a importância das ideias, né, fugiu até dos objetos, dos materiais.
Não, Então, eles fizeram força para dizer. mas é lógico, nós estamos num nível bem acima. Ele começou. Agora, vocês, né? Ele viu o Galo sofistas, brigaram muito com ele, né? Agora aqui outra pergunta. Hoje estou muito feliz, pois estou completando 6 meses de recomeço da TENEPS. Quando realizo os trabalhos do programa Amigo da Enciclopédia, sigo com muita euforia e percebo muita energia. O senhor poderia confirmar se o amparador do programa Amigo da Enciclopédia é um ateniense de grande estatura? Olha, eu não sei. Isso aí eu não sei, não posso falar. Qualquer coisa que fosse falar, eu ia chutar, porque isso aí eu não sei. Agora, o que eu sei só é que quem tem me ajudado muito aqui nas últimas coisas aqui é o nosso amigo lá, que não era de Atenas. É ele que está me ajudando muito nessas questões aqui. Ele está querendo que a gente fale. Eu vou fazer o verbete também, porque ele mesmo falou que seria bom entrar nisso agora. Entende? E é lá, o cara que era dos exercícios. Sai dessa. Agora aqui outra pergunta. Há 3 meses estou fazendo sessões de consciência terapia. E desde que comecei tive inúmeros sonhos com cemitérios. O problema é que não consegui distinguir se eram sonhos ou projeções. Em caso de terem ocorrido apenas sonhos, seu significado é sempre idiosincrático. Olha, pode ter sim algum processo aí. Agora, do jeito que você está falando, você não gosta de cemitério? Quer dizer, há uma idiosincrasia cemitério? É o caso de perguntar, né? Para a gente saber. Se é, isso aí já é uma insinuação de pesquisa. Outra pergunta. Na discussão de hoje sobre análise e síntese, penso que é na análise que a consciência mostra todo o seu cabedal de conhecimentos. Na minha opinião, a síntese é mais difícil. Por quê? A síntese é mais difícil porque você quer colocar o universo num ovo. Isso às vezes é difícil. A gente fazer essa situação não é fácil. Eu acho que às vezes a síntese realmente, em parte, ela tem razão. A análise em geral é mais difícil. Ela é mais difícil, mas a síntese também, para aquele momento, é muito difícil. É um momento fugaz, aquele negócio. Tudo é um processo de gás, né? Mas gás da consciência, fugaz, a fuga da pessoa. Toda fuga é fugaz, que a pessoa vai ter que voltar. Entendeu como é que é? Então o problema todo, se a gente for analisar, é fugaz é a síntese de tudo. Ó, síntese que eu estou falando, tá certo, Rosa? Outra coisa, seria a síndrome de Amiel um sutil predomínio do subcérebro abdominal? Sutil predomínio? Não, essa não dá. Eu tenho que falar, mesmo lendo. Seria a síndrome de Amiel um sutil predomínio do subcérebro abdominal, já que a sensação de tédio nada mais é do que o lazer excessivo? Não é sutil predomínio, bolas. É o predomínio absoluto, total e mais alguma coisa, né? Esse aí nós podemos usar o absoluto, podemos? Outra pergunta. Quando tomamos uma decisão ou fazemos uma escolha, não nos baseamos na síntese obtida pela análise? Nesse sentido, o que fica não seria a síntese? Olha, depende. Por quê? Você vai quebrar a cara com aquela síntese, você pegou aquilo de afogadilho, você vai ter que voltar, vai ter que fazer toda a análise de novo, e vai ver como é que fica. Então essas coisas são, como nós falamos aqui, relativas. Tem que ir com calma, do ponto de vista aí geral. Professor Valdo. Tem que ir devagar. Na Sim. página 23, na sindromologia, que o senhor fala da síndrome da ectopia afetiva. Sim. Dá para você dar uma clareada para mim? Você nunca leu nada sobre isso? Não. Então você vai pegar o Homo sapiens urbanizados, que tem lá umas 60 páginas sobre o assunto. O Pacífico tem mais de 60 páginas sobre o assunto. Só sobre esse tem assunto? mais. Só sobre esse assunto. Tá bom, obrigado. A síndrome é o seguinte, é o amor errado. É aquela pessoa, por exemplo, que gosta de colecionar a haploteca, colecionar armas. Aquele cara, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, ele comprou tudo quanto era blindado, canhão, tanque, e colocou na frente da fazenda dele, a coleção dele.
Então há amor errado, há uma coisa que mata os outros. Outra coisa, levar para lá aquela porção de metralhador que já tinha matado um monte de gente. Já pensou, isso é que é bagulho energético de alto nível? Mais do que isso, só os pedaços de bomba atômica, né? Que explodiu. Já pensou um cara que pegou os pedaços da bomba atômica, aquela Enola Gay, que eles soltaram no Japão? Esse deve ser um bagulho energético dos mais fortes que a gente pode ter por aí afora. Então, por isso que aquela pessoa chegou para mim e falou assim, ó, eu sou o maior bagulho energético da Terra. Eu falei, não acho. Um pedaço do Enola Gay é mais do que o seu. Entende? Eu queria saber qual é o efeito consciencial do esforço da gente conseguir uma síntese. Porque assim, ó, você tem um monte de análise, aí na síntese já vai para outro patamar. Não é? Mas a síntese, como o senhor está falando, não é a última não é o que fica mas qual esse é negócio de última gente, palavra, a gente só pode usar para aquele momento evolutivo. Porque nunca tem esse negócio de última palavra. Sei, é igualzinho você falar, não, esse é o último horizonte, não existe isso. Mas em termos assim, de raciocínio, de neosinapse, o que é que a gente ganha no esforço de fazer a síntese, a A convergência? síntese é muito importante, como eu estou falando, para o momento evolutivo, para a fugacidade daquilo que você faz. Entende? Então ela é importante. Senão não existiria, eu não estaria falando isso aqui. Eu sei, eu só queria entender. Então ela é importante. Agora, o que interessa é o seguinte, é uma compactação da realidade que ela é bem mais pobre do que a realidade em si. É isso que eu quero dizer. Eu estou falando agora a mesma coisa por outros termos. Mas esse esforço de fazer essa compactação mexe com alguma coisa no... Todas essas elaborações de pensamento ou elucubrações, elas são hipoteticamente super valiosas. Em tese, já começa tudo a ser muito valioso. Agora, ó, a tese, a análise, a síntese e a antítese. Tudo tem que estar entrando aí. Agora, como tese, o processo da fugacidade, a transitoriedade, o negócio efêmero da condição, transitório, isso aí não pode ser esquecido, né? Tem que lembrar. Agora, tem uma pergunta que ficou para mim desde da tertúlia, na inauguração aqui, que é senso de urgência, né? Que é um crescendo lógica filosófica e racionalidade científica. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem que ler direitinho. Eu só discuto com o negócio. Crescendo logicidade da filosofia, racionalidade da ciência. E eu queria entender... É chato, né? Isso aí Aqui, eu estou fustigando o Arlindo. Não, isso já foi o seguinte, porque Você quer explicar? O racional é mais amplo do que o lógico, por isso que ele é maior. Aí cresce para o racional. Nós já discutimos já isso foi aqui. até falado. Já faz algum bom tempo. A racionalidade é mais de ano. A lógica é uma parte da racionalidade, é por isso. Agora. Não, eu entendi isso, mas assim. Onde é que você está implicando? Fala aí. Eu queria entender assim qual é a. Eu gosto de ver muitas implicações de vocês, viu? Todas, para mim, são muito inteligentes. A primeira coisa que eu fiz foi um raciocínio, que eu não sei se é correto, eu relacionei com a possível falácia, porque na falácia você tem, o raciocínio pode ser logicamente válido e pode estar completamente fora da realidade. Agora, eu digo para você... Então, que a ciência teria, assim, como meta principal, descrever com mais precisão a realidade. Por isso ela não poderia ficar na lógica, teria que fugir da falácia, é isso mesmo? Quem dá valor para a falácia é a filosofia. É isso mesmo? Então está certo, eu estava certo. Então. Se você for falar na falaciologia, você é muito mais filósofa do que cientista. Entendi. Que a ciência baseada na racionalidade e na lógica, ela nem precisa de pensar em falácia, isso não existe. Agora, como a filosofia torce as ideias... Aí pode... E outra coisa, a filosofia ainda está muito impregnada e poluída pelos processos platônicos, socráticos e sofistas. Isso aí é um problema, não é verdade? É isso que eu vou mostrar no verbete que eu vou trazer aí do Crescendo. O Crescendo é helenismo com cienciologia. Então, agora,
Você lembra que eu te pedi para você analisar com profundidade o helenismo? Vê se nesse dia você aparece, não tira seu corpo fora. Eu quero ver o que você entendeu de helenismo. Entende? Vamos encantoar o homem. É interessante o negócio, porque crescendo helenismo, conscienciologia. Olha lá, esse outro aí, era um crescendo. Logicidade da filosofia, ou logicidade filosófica com racionalidade científica. Tem o científico ainda junto. Tem. É o da ciência. Mais ainda. Pois é. Então, veja, vocês estão entendendo o meu interesse nisso perante vocês, né? Eu quero que vocês raciocinem com mais linearidade na pensionização, com nitidez maior. Com isso eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu sei pelo menos as técnicas que a gente chega lá. São essas que eu tenho falado para você. O problema é o seguinte, eu sei o que é alguma coisa já sobre serenologia, mas eu não pratico. Você está entendendo? Mas eu já sei alguma coisa. Então, o processo da teoria do 1%, a gente pode distribuir, ninguém vai achar ruim isso. De modo que o processo nosso aqui, filosófico, tem que ser baseado nesses conceitos. Agora, as abordagens têm muito mais coisa para a gente analisar. Tem muito mais coisa dentro da sua filosofia, a sua van filosofia, que você ainda não viu. Agora, esse crescendo filosofia, a conscienciologia é lógico. Agora, o que é engraçado é que eles não gostam de usar muito essas expressões que eu uso. Crescendo, nada. Na matemática, eles gostam do binômio. Mas o crescendo é mais difícil. Raramente você vai ver o povo usar. Em poucas palavras, o que pega nisso, nesse crescendo? O crescendo é terrível porque ele, em poucas palavras, ele faz isso que nós estamos falando, a síntese de uma condição dupla. Olha a síntese. Faz a síntese de duas coisas. Entende? Ele cria uma só. Ele relaciona duas coisas. Ele relaciona. O que nós estamos falando aqui da dissociação. Foi a pergunta aí. Nesse caso, o avanço aí, acho meio óbvio isso que eu vou dizer, né? Mas o avanço nesse crescendo aí, a evolução, é da teática, né? Da prática, não é? Nesse caso, como você está dizendo. Sempre. É o 99% da vivência. Agora, veja, esse avanço da teaticidade é o que eu chamo de avanço consciencial, avanço evolutivo, mas tem um nome que eu trouxe até um verbete, chama avanço mental somático. Não tem isso? Como é que é? Não é isso? Então, esse é o avanço mental somático. Agora, eu falo avanço mental somático porque eu acho que o novo curso nosso de evolução, o que possivelmente está começando com a Consciência Livre, é um avanço, é uma evolução mental somática. Então. Entende? É um turno mental somático. Então, esse mental somático que nós estamos falando é justamente isso. Não é o teórico. O homem chegou aí, ó. O homem chegou. Olha, eu estou ajudando você, depois você pode ouvir depois a gravação da tertúlia até agora, que já tem 1 hora, que nós estamos ajudando você e o Antônio com a prova. Estou fazendo o povo raciocinar, fiz uma opção de pergunta cretina, voltei atrás, recebi os tabefes na minha cara aqui, mas fiquei firme. Está entendendo? Mas agora, nós não chegamos, na verdade, à aritmética. De quanto, como é que foi o negócio do fim. Você viu que eu deixei diluir. Porque estava 52, a última estava 57. Eu não sei como é que deu depois. Quer dizer, eu estou vencido, mas de pé. Não, aí nós saímos até bem hoje. Não se deprecie. Escuta, então, o mental soma, então, deixa eu entender aqui. O mental soma ele não admite esse cunho teórico, porque ele precisa de prática, de trabalho para se sustentar, né? Ele tem que ser da teática. Então, e a teática é 1% só de teoria. A própria energia mental ela exige trabalho para se sustentar. Né? Então é isso. Eu queria comentar um negócio que a Valesca falou aí, do Mater Pensene, né? Você pode dizer que o Mater Pensene, mesmo sem a pessoa estar consciente, botou até o chapéu. Não, por causa do frio, estou sentindo frio aqui. Escuta só. Então, hoje está frio, porque tem só a metade do povo. Está mais frio um pouco mesmo. Eu sinto pela bexiga também.
o Mater Pensando, a gente pode dizer que seja o approach, a abordagem, as coisas em geral, a abordagem geral da... Não, o Mater Pensando não é bem isso. É aquilo que a pessoa vivencia na ponta. Seria a ponta da broca do mega tatuzão. Você sabe o que é o tatuzão? Então, a ponta pontiaguda do mega tatuzão é o Mater Pensando da pessoa naquele dia daquela análise, naquele momento evolutivo. É isso que a gente quer dizer. Mas isso é o que você chama... Não, a ponta da broca do tatuzão. Você ainda não ouviu falar isso? Já ouvi. Pois é, o caso todo é o seguinte. Hoje existe um que já deram até o nome, que é o mega tatuzão. Ele é enorme. Você está entendendo? Só a ponta dele, ele não cabe aqui dentro. Agora, então, o que se passa? Ele tem a ponta pontiaguda dele. Entendi. Então, esse aqui é o importante. Foco, né? Chama de megafoco, né? Então, veja, isso aí é que seria o Mater Pensando da pessoa. Agora, veja, antes disso. Ele pode existir e a pessoa não sabe que aquilo que ele existe. Ela nem sabe que a pessoa usa sem saber que aquilo existe. Sim, entendi. Você entendeu? Entendi. Então, isso aí é importante também a gente falar. Antes do foco, inclusive. Ela pode nem saber e já está focalizada nisso. Então, o que eu achei inteligente que ela disse, que eu acho que acima da análise e síntese está essa super abordagem. Não, mas isso é que eu falei, depende do analista. Tudo é processo de consciência. Gente, o problema, tudo que nós falamos aqui, até quando a gente falar, até o dia que funcionar isso aqui, tudo é um processo antes de mais nada de consciência. Professor. Não tem outra saída. Professor. Por isso que eu falo, quem está analisando a consciência... Não, tem a saída para dentro, que é o alto, né? A saída é para dentro. Mas fala, Tânia. São duas questões. Sim. Primeiro, na bibliografia, por que o senhor colocou esse outro livro aí? Ele é o Euforia Perpétua? Ele é o contraponto, ele também seria bom você pegar o livro que tem lá na Mega Store. Chega lá e vê a página 98 em diante. Você vai entender o que é. Não pode dar uma dica? Ele fala do Amiel, explica certas coisas do ponto de vista dele. Eu quis dizer pelo menos um que falasse disso. E coloquei também o diário dele, né? Ok. O diário do Amiel. Eu vi. Agora a outra é numerologia. Sim. É numerologia. Ela não deixa passar nada. O que é que você dá o contra aí? Tem alguma coisa? Não é contra. Você quer só saber? Eu estou sempre. doido para ver o dia que ela vai dar o contra para a gente terçar as águas. Essa questão... Então, vamos lá, espera aí, fala lá. Vamos examinar. O esbanjamento da intelectualidade. Não, eu quero a amaurose. É o quinto item. 1, 2, 3. O quinto. Não, mas eu vou ler todos. Ok. Calma. O certo seria ler todos? O esbanjamento da intelectualidade. O desperdício do tempo intrafísico. A perda da oportunidade evolutiva. A subestimação dos recebimentos da existência humana. Olha o negócio da Apex aí. Agora o seu. A amaurose quanto ao diário íntimo egocêntrico. Então, quer dizer, a cegueira da pessoa que não viu que aquilo era egocêntrico e burro. É isso aí que eu quero dizer. Agora, o sexto, a desatenção à vivência do prioritário. O desvio dos objetivos da vida. Vocês estão vendo que tudo é a mesma coisa, mas também é uma malhação terrível. Isso aí é pior do que bater sino. Essa amaurose... A amaurose é a cegueira quanto ao diário íntimo egocêntrico. Como é que a pessoa não viu? Anos e anos, 42 anos, ela não viu que aquilo era burro? Outra coisa, que falta de pragmatismo dessa pessoa de escrever aquilo tudo sem uma finalidade objetiva. Não tem jeito. Como é que você explica uma condição dessa? Existem outros, professor, existem outros diários publicados que são mais ou menos a mesma coisa, como a minha. Não, uma boa parte dos diários. Agora, o Antônio não está aí, senão eu ia perguntar para ele se seria 51% dos diários. Tudo é besteira. Tem. Mas isso é regra, isso é internacional. Mas agora, o Amiel,
ele bateu o recorde de tudo que é conhecido e registrado na história. E ninguém escreveu durante 14 anos esse total de 17 mil páginas. Ele é o excesso. É muita coisa, gente. 17 mil páginas. Vocês já pensaram quanto que é isso? Não é fácil. Pega aí esses meus livros, deve dar uma dúzia dos meus livros. O meu livro que eu estou falando, por exemplo, Reurbanizado, deve dar uma dúzia para dar isso tudo. São 1.584 páginas. Então o problema é esse, ô Tânia. Você queria saber o caso? Não é uma cegueira isso? A maurose. Tá certo? Por exemplo, um verbete como esse que é nosográfico. Sim. Em alguns casos, o senhor coloca a numerologia com coisas positivas. Sim. Então, coisas positivas. No caso de domingo, tinha primeiro as coisas positivas, depois ia para o negativo. Você tem que ver que... Varia infinito. A numerologia é uma das coisas mais bravas que tem. Na filosofia, na matemática, na ciência em geral. Qual é a referência? Numerologia é uma das coisas mais bravas que tem. Qual é a referência? E outra coisa, em numerologia, vocês sabem que é da época do Platão, né? É? Eu já tocava nisso. Já tinha coisa. Não, o Descartes era tudo chupado deles lá. O negócio vinha da antiguidade. Então a numerologia, Tânia, ela é complexa. Você está trabalhando com das coisas mais complexas que tem. A numerologia, do jeito que nós estamos fazendo, então, com essa técnica dos 7 itens aqui, ainda é pior ainda, porque ela avançou depois da análise, depois da síntese, da antítese. Agora e as teses variam infinito. Está definido 7 itens, porque alguns eu tenho colocado 10. Não, é porque depois eu tenho corto colocado aqueles que 10. estão em excesso. Ah, o senhor corta? Mas é sempre 7, pode olhar. É técnica. Olha lá depois no verbete. Vocês têm ele aí? Olha lá. O que é que está falando sobre a numerologia? Lá, numerologia está falando em 7 itens. Então eu estou no bem antigo, porque a numerologia ainda está na argumentação. Agora ela está no detalhismo, né? Não é isso. O verbete então, dá o resumo do que é numerologia. Então, eu tenho esse verbete. Sei, eu acho que é o de 70, porque eu estou ampliando todo dia, né? Então, a numerologia não estava ainda. Não está falando em 7 itens? Não sei. É isso que você eu tem tenho que ver. Antigo. O que eu quero que você veja é isso. Isso aqui é importante. Obrigada. Ela está certa mesmo, realmente não tem ainda. É o dos 70 itens, não tem? Esse no verbete não tem. Então é porque eu ainda não expliquei, porque eu quero fazer o verbete da numerologia e explicar tudo. Então é porque eu não passei para lá. Tem uns que eu não quero passar mesmo, que eu quero colocar tem no um verbete, professor, é numerologia. Mas se devia nele. Ele deve estar falando. Tá. Tem esse verbete. É numerologia. E não está falando em 7? Está sim. Eu já escrevi sobre isso. Tem algum lugar. Pode olhar que tem. Mas o senhor já fez a numerologia com 26 itens, 12? Nunca. Never. Sim. Never. Eu li todos. Jamais. Eu li todos. Nisso aí eu sou rígido nas minhas coisas, não mudo. Quando a gente estabelece, acabou. Então eu enlouqueci. Isso aí é técnica javalina. Não, você então. Pode ser que nesse seu faltou alguma coisa, a tinta acabou. O senhor perguntou se estava escrito o que nele, professor? Eu te desafio a mostrar um texto meu que tem numerologia lá, nessa numerologia da sessão, com 6 termos. Não tem nenhum. 6? Mais de 7 pode ter, porque teve uns que o povo pediu. Mas agora menos não. A única coisa que tem escrito, professor. Ô, Tânia, professor, é porque eu estou com o verbete tá aí? aberto. O que está falando? Eu acho que é porque tem a numerologia vertical, que está na exemplologia, que você coloca a numerologia simples, pessoa composta por 10 itens. Você tem aí o verbete, é diferente dessa outra. Não, o verbete, vê se está falando em 7 itens. Não fala não, só o numerologia que fala em 10. Vê se é o de 70 e se está falando em 7 itens. Que alguma coisa eu deixei para falar depois, mas eu já escrevi sobre isso. 26 itens.
É seção. Olha lá, verbete, a seção é numerologia, vê se fala que ele é composto de 7 itens. Não fala não, professor. Não fala. Também estou com ele aberto aqui, não fala. Que é nem isso? tem. Ô, Dulce, nem tem aí a numerologia. Aqui, ó. Olha. Ixi, ela aqui está pior. Está aqui, Jornal do CAEC, de quando é isso aqui? Maio de 2008. Está lá, é numerologia, 7 itens na primeira página, com todas as listagens. Está aqui, ó. Foi tudo copiado nos meus dados. Ó. Essa aqui é o escambau. Acabou. Tá certo. O argumento Retificando morreu. aqui, tem E sim. aí morreu Neves. Tem sim, o Tá verbete, certo. verbete tem. Hein? Está escrito, ó. Verbete. Como é que tá? Lê todo ele. Listagem e numerologia. Listagem ou listagens horizontais de termos pertinentes ao tema. Mínimo de 7 itens. Aproximações simples. Essas coisas, gente, eu não vou errar, porque são quantos anos que eu já estou mexendo com isso aqui, tem paciência. Mínimo de 7? Eu erro, Não tem... mas desse tipo de erro aí, raramente. Esse aí é muito difícil. Que é a hora que eu começo. Uma outra coisa agora que eu quero lembrar para vocês. Vocês não vão querer comparar o Diário de Amiel com os meus verbetes? Alguém aí se abalança a fazer isso? Seja daqui desse lado direito, seja dos grandes, né, altissonantes daqui e dos grandes beligerantes desse lado? Nada? Como é que é? Vamos fazer aí alguma comparação, alguma coisa? Valdo. Sim. Valdo. Eu queria fazer uma pergunta de forma. Aqui. Quem é? No B. B. É só falar B, aí a gente nota, tá certo? Tá. Queria retomar aquela questão que o Marcos colocou sobre a questão do Mater Pensene, que é a ponta na broca do tatuzão, expressão que você usou, né? Eu queria entender a diferença entre a questão do Mater Pensene e o ponteiro da consciência, tá? Porque o ponteiro da consciência é aonde a lucidez da pessoa está focando naquele momento. Aí para você entender seria bom e pensar o seguinte: o Mater Pensene mostra a qualidade do seu ponteiro. Se você pensar por aí, você vai entender o resto. Presta atenção. O Mater Pensene da consciência exibe, demonstra e prova a qualidade do ponteiro dela. Então, se o Mater Pensene é fraco, é porque o ponteiro dela não vale nada. Agora, tem pessoa que vai perguntar assim: e a bússola da consciência? A bússola é o conjunto a partir desse ponteiro. O ponteiro está mostrando como é que a bússola funciona. Agora, só que tem que precisar de ver, por exemplo, como é que a bússola funciona bem. Se todo dia, ou em qualquer crise, ou em qualquer momento evolutivo mais grave, a pessoa pensa no ponteiro. Que às vezes tem gente que tem, ela até reconhece que tem o ponteiro dela, mas ela não usa nunca. Então não adianta nada. A bússola, às vezes, ela está desativada. Faltou dar corda. Você está entendendo como é que é? Tem muita gente assim. Então, em matéria de ponteiro, bússola e o Mater Pensene, tem que observar essas pequenas nuances. Isso eu não sei se ficou mais claro agora para você, o que eu quero dizer com isso. Uma outra coisa. Mater Pensene é uma das coisas mais instáveis para nós atualmente. Não era não, tá? Antes não era não. O que aconteceu? O que mudou? Curso intermissivo. Mudou tudo. Então a gente tem que ver isso demais. Agora, por que o curso intermissivo fez a mudança? Devido à reciclagem. E essa reciclagem aí, que o Mater Pensene muda, não é, quando ele muda, não é a Ressex, é a Recim. Então nós não podemos esquecer nada disso. Agora, vocês com o tempo, vocês vão começar a ver que todos esses conceitos que nós falamos, que parecem ser banais, eles vão começar a ter importância para vocês. Um deles é o da Recim. Recim. Vocês já perceberam que quando foi assuntado todo esse assunto, o outro, tudo, mas dentro dessa área, na mesma hora se criou um grupo que estava estudando a Ressex. Não se criou um grupo para estudar a Recim.
Vocês estão entendendo? A recém estava lá dentro. Mas ela não foi exaltada como sendo a coisa mais séria. Porque de cara, a pessoa tem que estudar mesmo RSEX. Eu não dei conta em nada disso. Mas agora, é uma abordagem primária. Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer? Então, com o passar do tempo, vocês vão dar muito mais valor para essa palavra recém, que eu chamo. Para recém, né? Agora, aqui tem mais uma perguntinha. Poderia aprofundar em tecnologia, na página 23, a técnica científica de escrever? O problema todo é tudo que nós estamos falando de escrever, tem tanta coisa nos meus livros, nos verbetes, tudo isso, né? Todas essas técnicas que nós falamos. Tem vários verbetes, eu ainda tenho mais coisa para trazer que eu não trouxe. Tem artigo que eu já escrevi muito sobre isso, que o processo de técnica científica de escrever é a base do processo, porque é a obra escrita que nós chamamos. De modo que a técnica científica de escrever é o seguinte, é esquecer o amiel, esquecer a literatice, esquecer a ficção e escrever a realidade dos fatos que a pessoa tem ou aquilo que ela investiga, a análise, a pesquisa, a investigação. Agora, em laboratoriologia, também na página 23, de que forma se desenvolve o laboratório conscienciológico da auto-organização? Seria bom a pessoa vir e ir lá no laboratório, né? Porque ele existe aqui no CAEC, e lá tem um kit. Seria bom você vir, passar lá no laboratório umas 2 ou 3 vezes, e ver o kit, analisar aquilo com calma. Auto-organização. Uma pergunta. Sobre a técnica do diário pessoal, gostaria de perguntar. O senhor entende ser importante desenvolver em formato texto-redação, ou poderia ser do tipo folha de avaliação, apenas preenchendo sim ou não para tópicos já criados? Não, nada de folha de avaliação não. Mas para quem está começando, o ideal é fazer de cada página, o ecrã do monitor, fazer alguma coisa inicial para a pessoa saber. Então, nisso aí, o problema de folha de avaliação, às vezes, vale a pena. Então, coloca assim, lá, quando está começando, quando a pessoa pretende fazer o negócio, coloca lá, de manhã, de tarde e de noite, para ela começar a ficar com os horários tudo certo. E agora, o que ela fez, do ponto de vista do texto, de manhã, de tarde e de noite? E depois, com aquilo ali, com o passar do tempo, ela vai chegar no horário ideal para ela, que a vida permite que ela atenda diariamente. Aí a coisa começa a mudar. Então a primeira coisa é de cronêmica, de cronologia, de tempo. Por quê? A maioria das pessoas elas dão desculpa de não ter tempo de estar escrevendo. Então, para começar com o tempo, talvez seja o caso. Divide a página que você tem do monitor. Você divide 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite. E ali você coloca, para ver quando é que você começou a trabalhar mais. Que às vezes no início a pessoa não tem ideia nenhuma disso. Agora aqui, é o ideal deixar para registrar as experiências do dia apenas na hora de dormir? Ou o senhor sugere aplicar até que em outros horários do dia? Não, o caso é o seguinte, dependendo da vida da pessoa e da memória pessoal dela, às vezes, conforme seja a experiência, é bom fazer de imediato enquanto a coisa está quente. Porque a hora que esfriar vai esquecer tudo. Agora, o ideal, devido à vida moderna, difícil, etc., intrincada, complexa, às vezes é no fim do dia mesmo, quando a pessoa tem tempo para isso e ela não esteja com sono. Porque senão é pior. Tem gente que faz num dia e escreve no outro, ela esquece a maioria. Porque no outro dia já está com outra situação, a reação do corpo já é outra. Nesse dia ela pode estar até com dor de barriga, tudo pior. Então a situação é outra. Quem é que está com o microfone? É você? Aqui. Lado B aqui. Sobre grafomania. Em maniologia você está citando grafomania. No caso de uma pessoa que não é o caso de ter mania de escrever diário, mas ela tem mania de responder às pessoas através de carta. Sim, não, mas isso aí da psiquiatria é um dos casos mais tristes e difíceis que tem. E é muito comum.
Você vê, ó, na maniologia, a grafomania é a primeira, depois a nostomania, a retromania e a megalomania. Agora, isso aí, às vezes, a pior coisa que tem na grafomania é a megalomania de inteligência. A pessoa acha que é uma gênia. Você lembra-se daquela senhora que me escreveu mais ou menos durante 41 anos. E ela escrevia para mim, mandava para o Juscelino. Depois o Juscelino até morreu, ela estava escrevendo para os outros presidentes que vinham. Agora, sempre o meu era o original, os outros eram cópias. Ela falava isso lá. Eu, durante uma temporada, o que eu fiz? Segurei, a hora que deu 50 cartas fechadas que eu não abri, eu postei aquilo, registrei com aquele negócio da resposta, AR, aquele negócio. Ela recebeu, não sei o que ela fez das cartas, mas não houve nem hiato na remessa das cartas. Tudo continuou se não houvesse nada. E eu mandei direitinho, porque ela tinha uma caixa postal que ela criou longe da família, para eles não implicar com a correspondência para mim. Essa senhora é um negócio meu do passado. Eu a encontrei ainda jovem. Ela ficou fascinada comigo. Agora, o que se passa? Eu era daquele povo que às vezes eu falava, não, eu sou homossexual, eu não vou casar com mulher. Era um jeito de ficar ali. Teve uma que eu fiz isso, que ficou danada da vida comigo, até hoje ainda me olha de lado. Ela se casou lá por um lado, eu casei por outro e tal. Mas agora, o que é que se passa? Essa aí era problemática, que eu estava numa situação muito incômoda. Trabalhava demais, uma pobreza danada para arranjar uma opção de coisa, e ela começou a querer me comprar com as coisas todas. Não, eu compro os livros que você queira, você me dá a relação. Muito rica, cheia de processo, uma mulher super inteligente, mas eu vi que tinha alguma coisa errada no passado, e vi que com o passar do tempo se transformou numa daquelas da minha solteirice, da minha mocidade, que era assediadora minha, né? Então eu vi que não tinha jeito. Mas aí, lá pelas tantas, ela se acomodou e falou para mim assim, eu posso te escrever? Eu falei assim, eu recebo carta aqui do mundo inteiro, por favor, pode mandar. Mas você vai ler as minhas cartas? Eu vou ler, mas agora só te peço uma coisa. Você não conta com as minhas respostas, porque a minha vida do jeito que está, eu não tenho tempo para estar respondendo a todo mundo. Eu falei assim, tá bem. Agora então, a partir disso, durante uns 41 anos, ela parou quando eu acho que ela ficou inválida. Ela não pôde mais, daí a pouco ela morreu. Agora, o que se passa? Eu sei da história porque eu li as cartas. Eu lia e mandava energia para ela. Agora, o que se passa? A vida dela toda melhorou e a família toda melhorou com o negócio, porque aquilo ficou como se fosse a minha tenência. Então eu vi uma coisa, a menina estava passando mal lá para se formar. A gente mandava energia, daí a pouco ela passava com a nota enorme. Então, um dos filhos, todos gente formada, uma delas é até psicóloga. Mas agora, ela mesma na carta, eu sabia tudo, que ela comprou uma caixa postal, em outro lugar, com a história toda. Lá é que ela recebia as correspondências, o negócio. Inclusive, as tais correspondências que ela mandava fazer sua presidência, às vezes mudava a presidência, os caras mandavam a nova gestão, eles mandavam a resposta para ela. Agora, o meu nome estava nelas todas. Tudo tinha meu nome, mesmo que ia para o Juscelino Kubitschek, aquele negócio todo. Agora, veja, isso é da época do Juscelino, vocês lembram? A década de 60. Você está entendendo? Naquela ocasião, já estava velho o negócio comigo. Você tem uma ideia. Em 60. Porque o negócio começou em 50. Agora, ela morreu mais ou menos, agora em 90, 90 e tanto, porque quando eu vi que parou, agora, não tinha jeito. A situação, então, essa foi a maior de todas. Você sabe que atualmente eu tenho, a Marta que sabe, que ela que vê minha correspondência, nós temos uma habitué minha. Mas essa, tem muita gente aí até que conhece, sabe quem é. Essa era também doida comigo. Era uma menina lindérrima. Mas eu gostava de conversar com a irmã dela.
Essa aí não se casou e arranjou um filho lá com a pessoa. E o filho é perturbado. Então ela escreve muito para mim por causa também do filho. Agora, o que se passa? A irmã dela, que eu gostava, eu mesmo indiquei com quem que ela ia se casar. A irmã dela é dentista. Você está entendendo? Agora, é gente boa, de alto nível, eu conheci a família toda, alto nível. Essa escreve até hoje. Essa semana mesmo veio carta dela. Mas ela não é igual àquela outra que escrevia praticamente todo dia, não. Essa ia de semana em semana, às vezes de 10 em 10 dias, ou de 5 em 5 dias. Mas tem. Então, a grafomania de pessoa pública, ela é sempre vítima de grafomania. Não fica pensando que sou eu, não. Se o seu nome aparece muito em algum lugar, amanhã você pode começar a receber correspondência assim, assídua de determinada pessoa. Isso aqui é a grafomania. Mas aí, no caso, a grafomania é uma pessoa que não é pública, mas a pessoa tem o hábito de responder para outra, não pelo telefone. Ela não responde. Não pelo telefone ou diretamente. Não, mas você está falando a palavra errada. Ela não responde. Ela escreve. Sim. Ela não está respondendo nada, porque você não tem interlocução. Ela que manda para você e fala tudo, a vida dela, as coisas todas. E outra coisa, acompanha a gente em tudo. Você já pensou se ela estivesse viva? Eu estaria recebendo aqui pergunta dela todo dia. Você sabe que eu já estou vendo que isso vai acabar acontecendo, né? Isso é inevitável. Essa grafomania vai... o dia que tiver uma aí, eu estou guardando tudo. Daqui uns 2 anos a gente pode fazer o levantamento e ver. Pelo teor das perguntas, você pode ver que tem a grafomania. Agora, veja, a síndrome da Miel, ela é um defeito ou uma patologia à parte, muito pior do que isso tudo, né? Que é muita coisa, né? É muito tempo. Agora, veja, o Amiel foi 42 anos, essa senhora lá foi 41, só comigo, que eu lembro. Agora, ela mudava de residência, ela mandava tudo, explicava tudo. A filha ia casar, ela me convidava para ir nas grandes festas, falava que pagava minhas viagens, tudo que eu quisesse. Eu nunca fui, porque senão era um absurdo. Agora veja, desde que ela começou a escrever, eu nunca mais a vi pessoalmente. Agora, ela morava em São Paulo, depois ela mudou, aquela situação toda. Em casa, todo mundo sabia disso. Eu mostrava a situação, porque com o tempo você tem que saber, né? Agora, tem gente que é perturbada e perigoso, né? Em matéria de carta. Tinha uma que era lá da área de Teresópolis, Petrópolis. Essa aí era perigosa. Inclusive, em casa, lá pela Santa, eu tive que mudar o telefone por causa disso. Que o negócio começou a ficar inconveniente e bravo. Aí o próprio detetive, gente que frequentava lá em casa, eles falaram assim, é bom você mudar esse telefone. Para a pessoa mudar um pouco. Mas essa era perturbada de doida. E eu queria evitar isso, porque no Rio não apareceu ninguém com revólver na mão para me matar, para aliviar a minha vida do jeitinho uberaba. Mas essa senhora, por exemplo, pelas cartas dela, eu mostrei para os técnicos, falei, isso aqui é um perigo. É perigoso. Essa era lá de Petrópolis, Teresópolis, da área lá do Rio, da montanha. Agora, lá em casa criava problema aquilo. E ela telefonava. Pior era isso. Ela não escrevia só, não telefonava. Então, esses casos assim que são os mais perturbados. Casos psiquiátricos mais difíceis que tem são esses. É bom eu falar isso para vocês, porque muitos de vocês aqui vão ser autores de livros, essa coisa toda, vocês vão ficar com um nome público, e isso aparece. Autor é muito comum essas coisas. Tem isso. Isso é quase que inevitável. Professor, sim, aqui pode falar. E quando essa pessoa dessoma? Quando? Quando ela dessoma. Não, essa aí, ela está sendo assistida a vida dela toda, porque ela é uma mulher muito boa. O que eu falei com ela, na época que ela começou a escrever para mim, é para ela fazer assistência aos outros. E eu falei com ela, não faça assistência só com aquilo que você tem facilidade, que é o seu dinheiro. Faça assistência do ponto de vista de informar, de esclarecer, de melhorar a educação das pessoas. Ela então se dedicou a vida dela toda a fazer assistência. Ela era assistida.
Nesse caso. Mas agora, a perturbação não melhorou totalmente. Outra coisa, a perturbação dela devia ser maior do que aquilo tudo que eu via através das cartas. Por quê? A família, eu via pelas reações da família, aquilo que ela falava da família, que o povo não entendia certas coisas dela mesmo. Entende? A turma da família, filho, irmão, uma porção de coisa assim. Que eu conhecia tudo, eu seguia aquilo tudo. Agora, depois que ela morreu, eu queimei as últimas cartas que estavam comigo. Mas vamos supor, uma outra pessoa, no caso de sem problema mesmo, e no dessoma, e ela continua com assédio do outro lado? Por exemplo, essa lá de Petrópolis, aquela não tem jeito não. É caso pesado, carregado, fala em morte. A gente nem sabe se a pessoa já não matou gente. Tem muito disso. Então aí é perigoso. A gente sente, né? Você sabe o feeling da situação, pela energia das coisas, você vê o nível. Tem gente, a maioria eu não ligo para nada, mas conforme o caso, eu pegando o papel assim, às vezes eu sei se o negócio é grave. Isso aí é perigoso. É igualzinho aquele negócio, por exemplo, eu não sei se você ouviu falar aqui, nós estávamos em New York e tinha várias pessoas comigo. Então eu cheguei lá, comprei ingresso para todo mundo entrar num grande filme, bem perto da Square, lá, a Times Square. E nós entramos no cinema. A hora que entramos, sentamos, etc., que você olha assim, né, para ver o que tem no cinema, eu viro para todo e falo assim, gente, vamos todo mundo embora. Vamos desistir desse filme. Não, mas como é que é? Vocês não vão discutir comigo, vão? Qualquer coisa a gente discute lá fora. Aqui não. Se vocês quiserem, vocês ficam. Eu vou sair nesse instante. E saí. A hora que nós saímos lá fora, eu chego perto dos caras do cinema, chamo ele de perto e falo assim, vem cá. Está havendo muito assalto nesse... Ih, doutor, quase todo dia tem. E o horário de assalto é mais ou menos esse. E vocês não avisam nada para ninguém? A turma do cinema não quer que avise. Agora veja, eu desconfiei que havia isso. Por 3 caras que eu vi dentro do cinema. Como é que é isso? Mas eu estava certo, e o cara confirmou na hora. Aí a turma começou a falar, olha, qualquer coisa vocês não estão achando, vão lá e conversa com ele. Ele me informou, vai lá. E era um dos que trabalhava lá dentro do cinema. Está entendendo? Então, veja, são as coisas de feeling, da sensação do processo, da psicometria ambiental. Você está entendendo? Do ambiente. Você nota na hora, aí é um problema isso aí. Você quer falar? Uma questão de forma. O senhor falou que tinha 9 máximos. Aí um dos máximos... Não, eu coloquei esses máximos aqui, porque esse que eu estava lendo aí, da fatologia, porque tem uma porção. Pois é, dentro da fatologia, é isso que eu quero conversar com o senhor. Um deles é esse da fatologia. Não, você vai falar que tem outros, né? Não, não é isso não. Eu queria saber assim, o que o senhor considerou todos os terminados em idade, ou foi só por assunto? Não, a maioria foi por causa disso aí mesmo. Porque mas é que eles estão muito parecidos. Agora eles não estão juntos, as idades não estão juntas. A minha pergunta é essa, isso não invalida, não? Porque eu ia sugerir trocar a insipidez com trivialidade para ficar tudo junto. Isso não tem problema, não? Marca aí, a gente põe, se você está querendo. Mas isso não tem, a rigor não tem problema isso. A rigor eu não sigo isso. É isso que eu queria saber. Sempre. Tá. Não. Sr. Valdo, pode falar. O senhor falou alguma coisa? Gisele, a propósito, amanhã cedo você vai ao Locico? Eu vou te pedir para você me esperar, porque hoje você não me esperou. Você saiu cedinho de fininho. Eu sei que você precisa de ir à cidade com o Jaga. Mas agora amanhã você pode? Posso. Eu quero fazer uma coisa com você, que eu preciso pegar o material da tertúlia e trazer aqui para esse meu escritório ali atrás, que é o camarim que a gente chama o escritório. Já tem o armário, tudo. Agora está faltando só uma mesa lá dentro. Nós vamos arranjar uma mesa. Eu vou ficar a tarde toda, não posso fazer nada antes, né? Hein? Eu vou ficar a tarde toda lá. Não, lá nós temos que fazer nós dois. Tá. Que é material, muita coisa da tertúlia que tem lá. Professor Valdo, o senhor falou, eu cheguei atrasada, alguma coisa sobre escrever demais em e-mail, em coisa de internet? Não. Porque isso aí tudo é grafomania, já está aí dentro. É porque eu acho que isso aí está meio demais. É spam também, né? Não tem isso? Espantalho. Tudo isso aí tem, não há dúvida. Valdo. Sim. B.
Tá. Queria entender melhor o que aconteceu no cinema, na hora que você viu os caras. Não foi clarividência, foi uma sensibilidade parapsíquica sua, maior naquele momento, foi... Ali é psicometria. Psicometria. Agora, veja, a psicometria não é só você pegar ele, não é isso, não. É o sensoriamento, às vezes, da situação que está ali. Agora, a base mesmo, melhor que tem é quando é gente. Gente é melhor de você fazer o sensoriamento. É melhor que objeto. Agora, o cinema lá era gente. Eu vi por causa de homens que estavam lá. E outra coisa, os homens não estavam juntos. Estava isolado. Não tinha muita gente no cinema ainda. Mas eu notei que não... Agora, gente, eu não sabia de nada daquilo. Entende? Por sinal, eu acho que era a primeira vez que a gente ia entrar naquele cinema em Times Square. Porque lá tinha mais de um, assim, na periferia ali junto. E a gente saiu na hora. Agora, ó, no fim, ninguém discutiu comigo. Eu falei assim, ó, qualquer coisa vocês vão lá e vocês vão ver a realidade, conversa lá. Outra coisa, vocês querendo, entra lá dentro. Eu vou te dar aqui $5, qualquer coisa você dá para o cara. Eu só não quero passar por esse embaraço e colocar vocês numa dessa, afinal de contas eu sou amigo de vocês. Eu mesmo que paguei os ingressos, eu que levei para ver o filme. Assim, ó, sinto muito, mas frustrou, não deu. Terrível. Gente, vocês têm mais alguma questão aí? Alguém que está com o microfone, alguma coisa? Está tudo bem? Tudo ok? Sim. Fala. Tá ligado? Aquela segunda pergunta que você fez, você poderia repetir, ver se ela tem a ver alguma coisa com a questão da escala evolutiva. A segunda pergunta que você está falando é da grandeza? Oi? Ou é é da grandeza? Isso. Aqui, grandezas. O maior é ao mesmo tempo a pequenez maior e também a pequenez menor? Agora, a segunda pergunta em seguida, é junto. Se as grandezas crescem, há sempre o maior em relação ao maior do momento evolutivo? Ela tem a ver com a escala evolutiva, nesse caso? Tem que ver com tudo quanto é escala. Tudo que evolui, tudo que cresce, tudo tem relação com a grandeza. Isso aqui é um processo de grandeza. Agora, por isso que ela falou que era um problema bem dentro da matemática, não há dúvida que é. Mas não é só isso. Todo tipo de grandeza interessa dentro dessa noção aí. Por exemplo, o exemplo do serenão, no caso, seria, ele, por exemplo, está numa escala evolutiva. Sim, mas a consciência é superior a ele. Sim. Agora, você podia perguntar o seguinte, e a consciência? Deve ter coisa superior a ela. Nós é que não discernimos. A gente não visualiza, nós não sabemos como é que é isso. Por isso que eu acho que ali está começando um terceiro ciclo evolutivo que a gente não entende. Terceiro, se você considerar que tem a parte botânica e zoológica, depois a hominal, e depois tem essa consciencial, propriamente dita, grandona. Mas ela pode ser a quarta, quinta, eu não sei bem. Depende da classificação que a pessoa vai fazer em matéria de ciclo. Mas então vai ter um ciclo mental somático, é o que eu chamo isso de turno mental somático, o grandão. Então é um ciclo. O que acontece com essa consciência livre depois disso? Quem é que sabe? Como é que é isso? Para onde vai? Quais são as reações que acontecem com a consciência em matéria de lucidez? O meu negócio é a cognição. Né? Você também é isso, né? Quero saber a cognição. Uau! Está entendendo? Queria saber tudo. Aí sim, nós vamos ter mais síntese, nós vamos ter mais mater pensene. Não, da carne seca que nada. Nós vamos ficar por cima do espaço sideral. Mas o negócio Valdo, é mais sério. Valdo, já pensou falar espaço sideral? Você ficar por cima do espaço sideral? Como é que fica? A carne seca ficou pequenininha demais, não dá para falar. Fala lá, amigo. Professor, me chamou a atenção que o senhor colocou aqui na masculinologia
O monge parasita do povo. E eu tinha achado que a abordagem era mais mental-somática, quer dizer, que o síndrome de Amiel seria o desperdício. Porque o Amiel, aparentemente, era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual boa, mas desperdiçou, né? Inclusive, esse diário dele foi impresso depois da morte dele. Quer dizer, nem isso ele não ia imprimir, né? O diário eles colocaram porque era tanta coisa que eles resolveram publicar alguma coisa daquilo que puderam aproveitar. Mas ele mesmo. Mas agora muita gente não deixou passar, né? Meteu o pau, liquidou com isso. Eu dei uma o que olhada. tem sobre o diário de Amiel aí contra muita gente. Outra coisa, as grandes inteligências todas combateram isso aí. Agora, quem é que imprimiu? Porque não foi ele que quis imprimir esse material. Alguém quis. Não, é alguém que quis. E outra coisa, eles criaram uma espécie de fã-clube. Escuta, existe fã-clube do Garrincha, do Pelé, aquelas cantoras todas. O que você quer? O Amiel é a mesma coisa, um artista. Isso piorou, então. Quer dizer, outra coisa, você quer fã-clube pior do que o do Che Guevara, que é um assassino? No entanto, está assim. O Carlos Amigo publicou um negócio lá do Che, exaltando ele agora, semana passada. Carlos Amigo, um amigo da revista. Che Guevara. Olha o fã-clube. Terrível, né? O que teria sido pior para o Amiel? Dessomar e ter queimado esses registros, que ele não tinha intenção que fossem publicados? Ele é o seguinte, ele deve ter... qual que é? O que aconteceu com o Amiel depois que ele dessomou? Que ideia que vocês acham? Como é que chama? Melex. Melex. E a impressão desse diário piorou, porque aí ele teve uma colheita intermissão negativa. A impressão do diário não piorou. É por isso que a gente fala também dessas personalidades, o erro delas. A hora que você começa a mostrar o erro, ajuda, porque ela se retifica, aquilo melhora, ela vai enfrentar a situação. Isso ajuda. Então, o problema que a gente vê é o seguinte, por exemplo, o criminoso que esconde o crime, ele não ganha nada com isso. Agora, colocar o crime na boca do povo vai ajudá-lo. Está entendendo? Ele vai começar, o nome que eles gostam de usar é purgar. Ele vai fazer a purgação do erro dele. Então a gente está ajudando a pessoa a purgar o próprio erro. Você acha que muitos de nós aqui fomos Amiéis? As mulheres, né? Algumas, né? Aí que a gente sabe. Sabe por quê? Mas não é isso. A culpa não é tanto delas, não. A culpa é do costume da época. Você sabe, o diário aí é a agenda, né? Aquele negócio da agenda. Em inglês tem vários nomes, né? Você sabe, né? Tem vários nomes. Tem. E agora, outra coisa. Isso aí, se elas não fizessem, também ia acabar com os filmes românticos, porque todos eles são baseados no diário que a pessoa leu que não podia ler, que é falta de educação, e que o rapaz leu, e que o outro leu, e que fez chantagem, e que não sei o quê. Então, o diário a metade dos filmes românticos ia por água abaixo. E outra coisa, escrever o diário debaixo da árvore, no jardim, olhando para o céu, e ver a imagem do rapaz na frente dela, tal. Que negócio do filme. Isso aí é muito comum. Agora, voltando para o monge parasita do povo, o mental soma dele deve ser minúsculo. Pois é. Mas o senhor inseriu ele aqui como um exemplo. Agora veja, são pessoas que o monge, que o povo tudo leva comida para ele não trabalha, só faz... Sim, não estou defendendo o monge. Os atos, pois é um parasita. Mas agora então veja, ele é um parasita do povo. Agora veja, baseado em quê? É um boa vida. Agora o Amiel, até que ponto que ele foi boa vida? Ele deve ter sido, porque 42 anos escrevendo. Alguém aqui já conseguiu escrever durante 10 anos todo dia? Alguém aqui? Quantas pessoas tem aí? 101 pessoas. Pois é, 100 pessoas. Ninguém vai levantar a mão? Agora, professor, pelo que eu li na biografiazinha... Você já escreveu durante 10 anos todo dia? Não, mas eu não escrevi diário. E outra coisa, 10 anos para mim é pouco.
Eu escrevo desde os 5 anos de idade. Agora, na verdade, eu não escrevo. Hoje a gente digita, né? Outra coisa. Mas tudo vale, né? Tudo vale. Não, mas estou falando é diário. Diário que é a coisa séria. Eu, por exemplo, na verdade, eu só já fiz um diário durante 3 anos nas minhas viagens para fazer o levantamento. Eu fiz um diário. E o Arthur até anteontem estava lembrando lá do meu notebook na ocasião. Que não havia laptop ainda, era só o sub. E era um japonês. Você lembra daqueles pequenininhos japoneses? Eles é que lançaram primeiro. Ele não era tão pequeno. Agora é difícil até de... Meu dedo era maior que a tecla. Hoje em dia já tem os melhores. Agora eu levei aquilo tudo durante 3 anos nas viagens para fazer o levantamento das minhas coisas. Me ajudou muito. Mas a hora que eu fiquei ali também, 3 anos, agora chega. Eu também levo, só falta escrever. Não quero nem ver isso. É tanto que eu nem fiquei com aquilo. Entende? Tá, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você falou das mulheres também. Eu também faço tudo, jogo pro lado das mulheres, as coisas piores. Mas os homens também têm a coisa de masturbação mental excessiva. Tem, mas todo mundo sabe que diário é um processo feminino. Diário, sim. É a predominância. Estou falando é indiscutível. Então, mas a gente, os homens, na própria coisa verbal, a gente agora, eu te pergunto, né? por que a mulher que escreve mais, sendo que a maioria dos escritores são homens? Como é que você explica isso? Eu tenho uma explicação. Sim, porque ela escreve para ela mesma. Não é isso. E para desfazer disso? Não. Você tem alguma ideia para isso? Não, não é isso. Isso aí eu estudei há muito tempo. Não, e para dar vazão, né? Que ela é que é doméstica, ela que está em casa, ela que mexe com a gaveta, ela que mexe com o móvel, ela que esconde as coisas, ela que faz o negócio, não é o homem. O homem está trabalhando, ela está escrevendo o diário. Mas isso por quê? Por causa da própria estrutura de manifestação da Não, estou falando como é que é. E outra coisa, quase sempre recriminando o homem. Não dá valor para mim. Professor Valdo. Eles esculacham muito mais a gente do que a gente a ela, né? Só que sem a gente saber, né? Agora, mas tem isso do homem, não tem? Uma outra coisa também que eu estudei. A maioria dos diários modernos são feitos através das agendas. Tanto de homem quanto de mulher. São as agendas é que equivalem ao diário. Eu chamo de agenda diário. Eu chamo o meu de agenda diário. Porque você planeja, você faz o relato onde você planeja. De uma forma ideal é essa, né? Agora, gente, eu acho que agora está na hora aí. Você pode pegar o seu microfone, por favor. Só vou ler as pontuações de hoje. Tivemos 17 votos online, 9 perguntas respondidas online e assinaturas no livro de presença 101. Depois da leitura dos verbetes, temos 2 recados. O primeiro é da Mabel Teles e o segundo é da Thaís. Alô? Vamos à leitura em todos os verbetes, gente. Primeiro, retrospectiva decenal. Subconsciencialidade. Transformismo. Truculência. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Com sim problema. Hibernante. Inconcretude. Megapeso. Meleques. E parapercepto. Eu queria dar um recado para todos aqui também, principalmente para os teletertulianos. Lembrando que a Unescom vai estar trabalhando nesse final de ano e também em janeiro na assessoria aos livros dos pré-autores. Então, as pessoas de fora que vierem para cá no final do ano, quiserem passar pela assessoria, onde os autores vão ajudá-los nos seus livros individuais, nós estamos à disposição. O e-mail para contato é unescom@unescom.org. Obrigada. Gente, um outro recado pela repreendência é que nós teremos 2 aulas abertas neste fim de semana, sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 15 horas, com a professora Ana Rocha, sobre acertos conscienciais,
E no sábado, às 15 horas também, com a professora Rosa Ramalho, sobre autodiscernimento. As 2 aulas, elas são abertas a todos os voluntários da Conscienciologia, vão ocorrer lá no discernimento, na sede da Reaprendência. Então, todos estão convidados. Obrigada. Foi eleito com 11 votos para amanhã. Para perfeito. Obrigada. Boa tarde.